voltamos com o TCE Notícia. Hoje estamos falando sobre o novo programa de coleta seletiva solidária do Tribunal, em parceria com o INEA, e a respeito de alimentação saudável. Bom, eu gostaria de começar esse bloco perguntando exatamente de que forma esse programa se alinha, né, às políticas públicas de uma maneira geral. Bom, a gente tomando pelo lado do desperdício, o que a gente precisa ressaltar é que é necessário que sejam implementadas políticas públicas que reduzam o desperdício e o descarte de alimentos, no caso a gente falando de alimentos naturais, né, in natura, e também como a parte de descarte de embalagens que envolvem alguns produtos. E no caso a gente tem dois perfis, né? Mundialmente o maior desperdício de alimentos se dá na ponta da cadeia alimentar, né, do consumidor. Então, nos países desenvolvidos, o maior 50% desse desperdício é o consumidor final que desperdiça no descarte de alimentos que poderiam ser consumidos. E no Brasil tem um outro perfil. 10% são os produtores rurais do desperdício. Outros 10% é o consumidor final. 30% são nas áreas de abastecimento, armazenamento e abastecimento. E 50% desse desperdício acontece durante a logística de transporte do alimento. Então, as políticas públicas poderiam contribuir de uma forma que reduzisse, né, principalmente nesses dois pontos críticos, né, que na central de abastecimento e nas políticas de transporte do alimento, né, transportar de uma forma mais adequada, num transporte adequado, porque a maioria transportada faz o transporte rodoviário, né, e de repente um transporte hidroviário ou ferroviário seria o mais adequado, em locais refrigerados, embalagens adequadas, para que você possa reduzir esse desperdício, né, que são os dois principais focos no caso do Brasil. Então, é necessário reduzir a fome, sim, mas também a gente não pode só focar no aumento da produção agrícola, porque isso vai se manter o desperdício, entendeu? Em torno de 30% esse desperdício mundialmente. Você aumenta, mas você também mantém os 30%. Então, é interessante você reduzir a fome, porque essas pessoas que passam fome estão desnutridas, né? Então, a partir do momento que você reduz o desperdício, você aumenta a oferta de alimentos e você barateia esse custo, porque quem paga esse desperdício todo que acontece nesse ciclo é o consumidor final. E aí chega esse preço absurdo nas prateleiras de mercados e nas gôndolas para o consumidor. Então, a partir do momento que você reduz com políticas públicas que atuem nesses pontos mais críticos, você consegue aumentar a oferta de alimentos e você consegue reduzir o custo desse alimento, né? Alimentando mais pessoas, né? E políticas públicas também que aproveitem alimentos que poderiam ser, que são descartados, mas que poderiam ser utilizados, né, em restaurantes mais populares, em sopões, alimentando a população carente de rua ou comunidade, de uma forma também que você aborde a segurança alimentar. Você não pode só levar o alimento, você tem que levar a segurança alimentar a essas pessoas também, né? Um alimento de qualidade, saudável, que não vá trazer transtornos alimentares à população, né? Perfeito. E em relação à coleta seletiva? Bom, em relação à coleta seletiva, a gente está melhor em termos de políticas públicas, porque isso que a Marta está falando é uma fase que fica na sombra da nossa vista, né? Da vista do consumidor e mesmo das políticas públicas. O consumidor, por sua parte, ele pode pensar melhor sobre o desperdício. A gente, às vezes, se serve e não come, né? Tudo que é normal deixar 20% de que colocou no prato, porque não quis ou porque... Então, rever essa questão do desperdício, como as avós da gente falavam, né? Não sei a de vocês, mas a minha falava, tem gente que morre de fome, não deixa comida no prato, né? Então, a gente também tem um estilo de vida que prefere comer no quilo. O quilo gera bastante descarte, né? Os restaurantes a peso. Mas existem projetos como o Banco de Alimentos do SESI, do SENAI, que recolhem esses alimentos a tempo de eles estarem em condições de serem utilizados por outras pessoas e doam esses alimentos. Mas na parte da gestão dos resíduos, a política nacional ela traz uma coisa muito bonita,
que é, no artigo 9º, a questão da hierarquização. Ela vai dizer que é importante dar tratamento final aos resíduos, ou seja, temos que encerrar os lixões, sim, temos que ter aterro sanitário, sim, temos que ter tecnologias de tratamento final dos resíduos, mas temos antes que reciclar e temos antes de reciclar que reutilizar. Temos antes de reutilizar, temos que reduzir e principalmente, em primeiro lugar, temos que não gerar os resíduos. Então, o melhor resíduo é aquele que não foi gerado. Por exemplo, eu fui, antes de entrar aqui no estúdio, servida de um cafezinho. Se eu tivesse sido servida de um cafezinho num copinho descartável, esse copinho teria se transformado em lixo, correto? Perfeito. Mas eu fui servida numa canequinha reutilizável, de louça. Então, esse cafezinho é o copinho descartável que não foi utilizado, esse é o melhor resíduo que tem, é o resíduo que não foi gerado. Então, nós podemos adotar em casa, na administração pública, atitudes, preferências, uma forma de consumir que gera menos resíduos. Então, esse é o principal da história, porque não adianta a gente ficar tentando remediar. Na área ambiental, remediar é em último caso, a gente tem que evitar que o problema chegue a acontecer. Então, o lixo que não foi gerado é o melhor. Então, trabalhar com esse padrão de consumo, com essa forma de consumir, dando preferência a tudo que é reutilizável, utilizando o verso do papel, por exemplo, ao invés de descartar logo, aumentando o ciclo de vida dos materiais, ao invés de descartar, oferecer para doação, oferecer para uma outra pessoa que possa utilizar. Os recicláveis, aumentando também o ciclo de vida através da reciclagem, né, que a matéria-prima vai se tornar reciclável, vai evitar de consumir a matéria-prima virgem. Então, todos esses aspectos contribuem para essa melhor gestão dos resíduos. E as políticas públicas na área de resíduos também focam nisso. Bom, o catador deve ser extremamente importante nesse processo. É verdade. Os catadores vêm realizando um trabalho de aumentar a vida útil desses lixões, que por mais que eles sejam inadequados, foram por muitos anos o local de destino dos lixos, do lixo que a gente gera. Veio reintroduzindo na cadeia produtiva toneladas e toneladas de materiais, sendo o elo mais fraco dessa cadeia produtiva. Então, nós entendemos e as políticas públicas entendem que a sociedade tem uma dívida com esse sujeito, com esse ator, né? Então, na hora que a gente pensa, precisamos de melhores padrões de gerenciamento de resíduos, um dos aspectos, que a questão dos resíduos é uma questão complexa, um dos aspectos é a questão da inclusão social. Então, todo esse sistema, quando vai ser repensado para trazer mudanças e melhorias, ele vai contemplar o aspecto social, tendo como beneficiário esse ator que durante décadas trabalhou reintroduzindo na cadeia produtiva esses materiais recicláveis. Então, a ideia é que os municípios implantem os seus programas municipais de coleta seletiva, que é um serviço que os cidadãos têm direito, é uma titularidade municipal, é responsabilidade do município fazer isso, mas esses recicláveis vão para uma cooperativa de catadores, que será esse parceiro, será contratado pela prefeitura para realizar esse serviço de triagem e vai comercializar esse material e custear, tendo duas fontes de renda, o custo oriundo, né, o resultado da venda e o contrato com a prefeitura. Aonde existem cooperativas que têm capacidade para fazer a coleta seletiva elas mesmas, com caminhões e etc., elas podem fazer a coleta. É o caso de alguns órgãos públicos que a cooperativa recolhe nos órgãos públicos, tá certo? As cooperativas também é interessante que elas têm um papel social muito importante, né? Elas reintroduziram diversas pessoas ao mercado de trabalho através das cooperativas. E é um trabalho de cooperação, como o próprio nome diz, né? Uhum. Então, eles se unem para ajudar a sociedade. Um favor que eles estão fazendo à sociedade, porque eles recolhem esse lixo absurdo que é produzido, né? E eles precisam desse lixo para sobreviver. Que interessante isso, né? O lixo gerando emprego e sobrevivência.
as pessoas. Mas né? a gente precisa separar. Exatamente. A gente vai fazer a nossa parte. Eles fazem a deles, né? E é necessário que a sociedade faça a sua parte. As pessoas não têm noção que quando elas descartam o lixo, seja ele alimento orgânico ou não, embalagem, existe por trás desse produto que foi descartado, né, ou consumido, né, seja uma roupa, um sapato, seja lá o que for, e o alimento principalmente, existe todo elementos que você está jogando fora junto com aquele produto, né? A energia elétrica para produzir aquilo, a água que foi utilizada para produzir aquilo, o transporte para levar aquele produto até o local, né, adequado, o trabalhador, né, seja ele rural ou não, de uma fábrica, tudo isso está envolvido dentro de cada produto que a gente descarta. Então, se você reduz esse descarte, você repensa, né, eu preciso consumir isso, você repensa esse consumo, você reduz esse impacto ambiental, né, de energia e de água que nós estamos vivendo essa crise mundial, né. Então, é uma forma de você colaborar indiretamente ao meio ambiente, né? Não só na hora quando você reduz o descarte, mas tudo que está por trás desse produto até ele chegar à mão do consumidor, né? Perfeito, exatamente isso que eu queria abordar um pouco mais, quer dizer, o fato de ser uma instituição ou várias instituições que estão ligadas ao INEA, mas enfim, servindo como exemplo para a sociedade, principalmente o Tribunal de Contas do Estado, com ações educativas, socioambientais, quer dizer, alavanca de fato, talvez, um posicionamento diferente da sociedade em relação à preservação do meio ambiente? Acredita que isso pode ajudar bastante? Eu acho que é fundamental, né? Como a Polita colocou, é uma responsabilidade dos municípios, né? O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador. Então, para ele fiscalizar e cobrar isso, né, dos municípios, ele tem que dar o exemplo. Então, a gente não pode só exigir que seja cumprido, né? Nós temos que estar fazendo a nossa parte lá dentro também, né? Que seja foco em algumas áreas, né? Mas isso tem que estar em desenvolvimento dentro do tribunal. É necessário a participação, a compreensão do servidor nisso, entendeu? Que ele se comprometa, né, a participar disso, para poder o projeto se desenvolver, crescer, se fortalecer, né? E se desenvolver e que isso seja de forma consciente, para você dali você cobrar então a sociedade. E é interessante, quando o sistema funciona bem no local de trabalho, você leva isso para casa, né? Você faz em casa também. E agora ficou muito mais simples separar, porque no estado do Rio de Janeiro, nós temos a resolução CONEMA 55, que orienta a separação em apenas 2. Não precisa mais separar em 4 cores. Separem apenas em 2. Todos os recicláveis na lixeira azul e os não recicláveis, que devem ir para aterro sanitário, na lixeira cinza. Caso tenha compostagem, no caso de haver um restaurante ou a produção de alimentos, os compostáveis na lixeira marrom. Então, com isso também ficou muito mais simples e muito mais coerente com o sistema, que os sistemas que existem recolhem todos os recicláveis juntos. Não existe coleta de 4 cores no Brasil. Então, ficou muito mais simples, é mais fácil de todos adotarem. E isso é tão prático, né, Polita? Se você em casa, você não precisa ter 4 lixeiras em casa, porque ninguém tem espaço para isso, né? Às vezes, se você tiver 2 lixeiras, em casa eu faço assim, uma lixeira a gente descarta alimentos, na outra lixeira eu descarto embalagens, né? Misturadas, porque eu não tenho espaço, ninguém tem espaço hoje para você separar dentro da sua casa os tipos de embalagem, né, para você descartar separadamente. Mas só você fazer essa pré-seleção, né, orgânicos, alimentos e não orgânicos, embalagens, você já está colaborando de alguma forma, né? Depois, na hora de fazer a coleta, vai se fazer de uma forma mais fácil, né, para as cooperativas ou para a empresa que faça o recolhimento do lixo, né? Perfeito, muito obrigada. Bom, o TCA Notícia fica por aqui, mas se você quiser participar e mandar sugestões, envie um e-mail para faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!